Olá, turminha, tudo bem? Então hoje nós vamos dar início, ou melhor, hoje nós iremos concluir, né, o que nós chamamos de Idade Média. Isso mesmo. Hoje nós daremos fim à Idade Média. Né? Lembrando que nas últimas aulas nós vimos, né, origem e expansão do feudalismo, que nós chamamos de a Alta Idade Média. Vimos a origem e expansão do islamismo, né, que foi lá a questão do Maomé, né, que nós estudamos a expansão, origem, surgimento do islamismo, Maomé, califas e etc. E agora nós entraremos naquela fase que nós chamamos de a Baixa Idade Média. É quando nós começaremos a falar sobre como que este período se deu o seu final, como que ele chegou ao seu fim. E isso nós faremos em uma aula, na aula de hoje. Ou seja, nós terminaremos este assunto, né? Depois nós faremos uma atividade, mais uma atividade avaliativa para nossa alegria sobre a crise do feudalismo. Tá? Só que antes, né, eu vou fazer um complemento com vocês, que na próxima semana nós vamos estudar um tema específico da Idade Média, que não consta no material de vocês, que é a igreja. Tá? Então eu vou mandar para vocês em anexo um material sobre a igreja medieval e nós falaremos sobre isso na próxima aula. Então nós vamos falar sobre cruzadas, né, sobre heresias, essas coisas que correspondem ao papel da igreja como a principal instituição do período medieval. Mas vamos entender como que este período medieval chega ao seu fim, né? É importante salientar que este período medieval chega ao fim, ao final do século XIII para o início do século XIV, o que nós vamos passar a denominar de a crise do século XIV. E aí nós temos o fim do período do feudalismo, né, do modelo estabelecido, né, como feudalismo. E essa crise está ligada a alguns motivos, né? Então vamos entender o que leva à crise do século XIV. Primeiro ponto, né, que diz respeito à crise do século XIV está ligado literalmente à demanda, né, de oferta de produtos à população naquela época. Por quê? Nós vamos começar a ver os europeus, né, entram no século XIV com um problema extremamente complicado, que é a retração da produção agrícola. Ou seja, estava-se diminuindo a capacidade de produzir alimento. E esta ineficiência da produção de alimento tem a ver, né, tá ligado diretamente ao quê? A queda da oferta de terras produtivas. A Europa estava perdendo terras produtivas. As terras em território europeu estavam se degradando. Isto levou a uma complicação no que diz respeito à produção de alimentos, né? E o que levou a esta queda, a essa ineficiência de terras produtivas na Europa? Primeiro, uso de técnicas predatórias, uso de técnicas agrícolas que diminuía a capacidade produtiva do solo europeu, né? Desmatamentos, né, que está na moda no Brasil, né, nesses últimos 1 ano e meio, né? O aumento gradativo do desmatamento no Brasil traz consequências, e a Europa já nos mostrou isso lá no século XIV. Né? A grande extensão de desmatamento no cenário europeu do século XIV levou, né, a problemas seríssimos, e o principal problema gerado por esse desmatamento, essas queimadas, né, muito comum, né, recentemente, foi distúrbios climáticos. Né? E esses distúrbios climáticos, a Europa teve um período de chuvas intensas que não era para ter, teve um período de secas intensas que também não era para ter. Resultado disso, destruição das terras. Destruição das terras produtivas. Consequência disto, né? Diminuição da oferta de alimentos. A Europa então entra no século XIV, caminha, né, nos primeiras décadas, primeiros momentos do século XIV, constituindo uma crise de desabastecimento. Esta crise de desabastecimento levou à fome, a uma crise social, né,
A população europeia estava morrendo de fome, porque não tinha alimento para suprir todas as necessidades do povo. E lembrando, voltando a aulas passadas, os privilegiados, né, que era a nobreza e o clero, eles tinham estoques de alimentos. Eles tinham como produzir, mas o povão, a massa, não tinha. O povão e a massa não tinham esses privilégios, eles não tinham esses acessos. E esta massa que sofreu mais, né? Economicamente, o sistema feudal, o feudalismo entrou para um período de crise inflacionária. Porque não tem alimento, não tem venda, e aí? O preço dos produtos que tem vai às alturas, né? Vai a um preço elevadíssimo, esse preço elevadíssimo não chega ao alcance de todos, resultado, o preço lá no céu, poucos compram, então vamos inflacionar isso aí tudo, né? Resultado, a Europa estava vivendo um pandemônio, né? Para falar a verdade. E para completar esse pandemônio que a Europa vivia devido a essa questão alimentícia, essa questão de abastecimento, a Europa encontrou no meio do caminho, no século XIV, uma pandemia. Uma pandemia, então chega a Europa no século XIV. Você acha que pandemia é algo de hoje? Pandemias estão presentes em nossa história desde o Egito Antigo, né? E muitas vezes essas pandemias que a humanidade tem que enfrentar serve para quê? Para reconstituir o padrão da humanidade. Para a própria humanidade pensar e, melhor, repensar os seus atos. E foi assim no século XIV. No século XIV, a Europa, mais especificamente no ano de 1348, conhece a peste negra, a peste bubônica, causada por uma bactéria. Essa bactéria chegou à Europa, da região da Ásia. Olha a Ásia e as suas pandemias, né? Mais especificamente, a bactéria é originária da Mongólia e da China. E chegou na Europa, adivinhem por onde? Pela Itália. Exatamente, por navios italianos, né? Bem similar ao que nós estamos vivendo atualmente, né? A Covid iniciou na China, chegou à Europa pela Itália e da Itália se espalhou pelo continente europeu e posteriormente pelo mundo. A história não mente, gente, né? Então, só que, né, quando a peste negra chegou à Europa, a situação era a seguinte, né? Era uma Europa que vivia uma crise social, econômica, era uma Europa que não tinha um controle nenhum de suas ações, não tinha um saneamento básico, era gota a céu aberto para todo lado, tudo isso era miséria, pobreza, péssimas moradias. Consequência disto, a bactéria achou paraíso para se proliferar. Ou seja, essa bactéria se espalha pela Europa assim, ó, pum, de maneira instantânea. E o resultado da peste negra para a Europa, ao final da pandemia, foi 1/3 da população europeia morta. Isso mesmo. A peste negra matou 1/3 da população europeia. Né? E isso levou ao quê? A busca por um novo padrão da Europa. Porque a Europa estava destruída, arruinada, fragilizada, sem capacidade nenhuma de se reerguer sobre aquele modelo estrutural que gerou seríssimos problemas, que é o feudalismo. Então, a Europa vai de pós-peste negra, e com tudo isso que envolve essa situação, né, a sociedade europeia entra em uma crise gigantesca.
sobre um cenário de crise social, crise sanitária, crise pandêmica, crise econômica, né? Crise generalizada, ao que restava à população da Europa? Ficar de braços cruzados e aguardar a divindade mandar algo para solucionar os problemas? Né? Não dava nem mais para seguir aquela mentalidade medieval de que a igreja controlava todos os aspectos da vida espiritual e etc, etc, e que Deus, né, vai intervir sobre nós para tal. Não. A população cansa, né? E aí a sociedade europeia, né, ela começa a perceber alguns problemas. Primeiro, né, além de todos que já tinha, né, a questão da peste negra, da questão alimentícia, da miséria, da pobreza, da fome, etc. A Europa, a sociedade europeia, começou a perceber, né, retração de oferta de mão de obra. Não podemos esquecer que 1/3 da população europeia estava sendo morta por uma peste, né? E isso acaba estabelecendo um princípio na mudança da ordem social. Lembra da ordem social da Europa medieval? Baseada em 3 agrupamentos sociais: clero, nobreza e servos, né? Cada um, né, com a sua função dentro de um regime estamental, sem mobilidade social e etc., com obrigações servis e tal. Beleza. Né? O que vai acontecer nessa nova ordem social que estava se estabelecendo? Ela vai continuar estruturada no mesmo processo. Os grupos sociais, só que agora aquele terceiro grupo, os servos, os camponeses, eles terão muito mais obrigações servis a seguir do que antes. Ou seja, não é mais apenas um princípio de fidelidade, suzerania, vassalagem que há entre o servo e o nobre. Agora há um cenário de exploração servil ao extremo, onde as obrigações servis elas alcançam um patamar surreal, onde essas obrigações servis se tornam cada vez mais intensas, né? Então se juntam a exploração servil sobre a crise social que esta população servil passava, porque quem morria de fome não era o rei, o senhor feudal, não, meu povo. Quem morria de fome era o servo. Quem morria de fome era o camponês, que ralava que nem um condenado para sustentar a nobreza e o clero. Resultado disso, junta a exploração servil, mais a escassez de alimento, crise de abastecimento e a fome sobre esse agrupamento social não fica estagnado, ele se rebela e inicia uma série de rebeliões populares, né? No cenário europeu, nós temos 2 grandes rebeliões populares dentro desse contexto da Baixa Idade Média. Na Inglaterra, uma rebelião chamada Walter Tyler, né, que é uma rebelião bem significativa na Europa, mas não chegou nem perto da maior rebelião camponesa da Baixa Idade Média. A rebelião dos Jacquiers da França. Tá? Os Jacquiers, eles eram um grupo, né, eles eram camponeses que invadiam as terras senhoris, né, para realizar saques dessas terras. Eles invadiam os castelos, eles invadiam os domínios senhoriais para saquear essas áreas, para tirar, né, desse cenário, né, vamos dizer assim, o que podemos dizer? Tirar ali o sustento para eles, né? E isso era um ataque direto a quem? A autoridade feudal. O ataque dos Jacquiers era um ataque não em nome de uma questão social apenas, era um ataque de simbolismo político, que você estava rompendo nesse momento aquele pacto de fidelidade entre o suzerano e o vassalo. E o vassalo se rebeliou contra o suzerano. O vassalo está saqueando o suzerano. O vassalo está invadindo as terras senhoris dos suzeranos.
E isso traz uma consequência: o enfraquecimento da autoridade da nobreza feudal. A nobreza feudal se enfraquece nesse sentido. E o resultado disto é que este enfraquecimento dessa nobreza feudal, atacada pelos populares, pelos camponeses, vai gerar consequências no campo da economia e no campo da política. No que tange, né, no que diz respeito à questão política europeia, este ataque, essa crise da ordem social que se estabeleceu sobre a Europa, né, gera uma série de conflitos. As rebeliões, né, camponesas, e os conflitos entre os próprios nobres, entre as próprias nobrezas, conflitos externos entre as nobrezas. E o símbolo máximo desses conflitos entre os nobres, entre as nobrezas, né, é a Guerra dos 100 Anos entre a Inglaterra e a França. No que diz respeito já à economia, né, a crise da ordem feudal esgota a produção de metais preciosos, esgota a possibilidade de um desenvolvimento econômico, esgota a possibilidade de uma atividade mercantil, esgota a possibilidade de produção de alimentos. Ou seja, a ordem feudal economicamente já não funciona mais, a ordem feudal politicamente também não funciona mais. Ou seja, a crise alcançou seu patamar mais alto. E o símbolo dessa crise, né, desse nível altíssimo de configuração, é a Guerra dos 100 Anos. A guerra que foi entre a França e a Inglaterra, esses dois reinos, né, entraram em um conflito que foi de 1337 a 1453. Ela dura mais de 100 anos. E há dois motivos fundamentais para o início desses conflitos, dessa série de conflitos, né? Que é a sucessão do trono francês. A Inglaterra passa a reivindicar o direito de suceder o trono da França, né? E isso leva a um cenário conflituoso e uma disputa econômica pelo controle do território de Flandres, um território que era uma área que tinha grande intensidade comercial, grande área de comércio, etc. E os dois países passaram a duelar para dominar esse território. O de Flandres, se eu não me engano, de Flandres ali entre a Bélgica e a Holanda, né? Então, por esses dois motivos específicos, a sucessão do trono francês e o controle do território de Flandres, levam a uma guerra que perdura por mais de 100 anos, né? E ao longo de todo esse processo, o que nós vamos percebendo? A degradação da ordem feudal, a degradação do sistema feudal. E aí tem que se tomar medidas para tentar solucionar esses problemas, né? Então, a primeira coisa que eles vão perceber no campo da política é que não dá para deixar o poder descentralizado na mão de um monte de gente dentro de um mesmo território. Isso não funciona. O poder centralizado não tem mais como se sustentar. Só vai gerar mais conflitos. E aí nasce a ideia de uma nova ordem política centralizada na figura de um único nobre. Começa a surgir aí o quê? As monarquias nacionais europeias. Estas monarquias nacionais europeias vai marcar o início daquilo que nós vamos chamar de um antigo regime e vai dar origem a um novo sistema político, o absolutismo, o poder totalmente centralizado sob a figura do monarca, de um monarca. Tá? E também há uma mudança do sistema do modelo econômico, né? Ou seja, vamos ter que estabelecer a superação de toda a economia feudal e basear novos princípios econômicos baseados principalmente em atividades mercantis.
nascia aí o mercantilismo para ser um novo sistema econômico da Europa. Este mercantilismo, juntamente com o absolutismo, dá início àquilo que nós vamos chamar de a Idade Moderna. A terceira fase da história da humanidade, né? E a partir daí nós vamos ter grandes navegações, reformas religiosas, renascimento cultural, que mais? Metalismo, balança comercial favorável, né? Então, a partir daí o mundo, aos poucos, vai superando toda a perspectiva criada durante a Idade Média. E isto é assunto para próximas aulas. O início da construção do mundo moderno, o surgimento das monarquias europeias. Beleza? Então é isto. Espero que tenham compreendido o lance aqui da questão da crise do sistema feudal. Qualquer dúvida, vocês sabem como entrar em contato. Até lá, até a próxima aula. Abraço.